A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui hoje para mais uma IBD, mais uma aula, e graças a Deus por essa oportunidade. Na aula de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos sobre crescimento espiritual. Eu separei alguns pontos aqui para falarmos sobre esse assunto. E eu gostaria de ler com você o texto que se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, os versículos 17 e 18, os versículos finais dessa epístola, que diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar ao Senhor? Fecha teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer e louvar o teu nome, te exaltar, te engrandecer, porque tu és bom, tu tens cuidado de nós. Muito obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso emprego. Muito obrigado, Senhor, por cada livramento. Muito obrigado pela provisão divina em nosso lar. Pai, abençoa nossa aula, que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Usa-me, Senhor, da forma que tu queres, que eu consiga transmitir a tua mensagem para a tua igreja, Pai. Abençoa cada aluno da IBD, abençoa a superintendente, irmã Rosilene, abençoa nossos pastores, cada oficial da nossa igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, cada membro, cada família. Em nome de Jesus, a tua graça, a tua paz inunda, enche agora cada lar, cada coração, Pai. Muito obrigado por essa aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento espiritual que o apóstolo Pedro ele deixa para a igreja quando quando muitos judeus começam a se tornarem cristãos, né? Começam a entender a mensagem da salvação e começam a entrar de fato para a igreja, participarem, né, da nossa religião, né? Jesus Cristo não veio para a religião, ele veio para trazer a vida eterna para nós, para nos salvar, mas hoje nós o adoramos. E falar de crescimento espiritual é um assunto muito importante no meio da nossa igreja, no meio das igrejas, para o cristão, porque o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual, ele é uma constante, ele nunca para. Então vamos lá. Primeiro, eu separei como primeiro ponto, para crescermos espiritualmente, nós devemos crescer na verdade. E a palavra de Deus nos dá a condição para crescermos espiritualmente. Na verdade. Ela é a verdade. A palavra de Deus é a fonte de onde brotam o perfeito entendimento, o amadurecimento, as respostas, as saídas. A palavra de Deus mostra qual é a vontade do nosso Pai para as nossas vidas. E como diz lá em João, né, o verbo se fez carne e tal, e no versículo 3 ele fala: sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E lá em Hebreus 11:3 vai dizer que sem a palavra não haveria universo. Sem a palavra não há vida. A palavra é o meio pelo qual o nosso Deus, o nosso Pai, nutre e proporciona o crescimento para os seus filhos. E lá na primeira epístola de Pedro, um outro texto no capítulo 2, no versículo 1 e 2 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então aqui nesse texto mostra que nós devemos crescer na verdade, mas com um objetivo: crescer na verdade como crescimento para a salvação. Então, vamos analisar um pouquinho desse texto. Em primeiro lugar, no primeiro versículo,
vai mostrar que antes de experimentarmos esse crescimento espiritual em Deus, é necessário abandonar algumas práticas, alguns hábitos, alguns costumes mundanos, para validarmos a nossa afirmativa de sermos cristãos, de termos nascido de novo, de sermos uma nova criatura, de sermos escravos de Cristo, ter Jesus Cristo como nosso Senhor. É necessário abrir mão de algumas coisas. É necessário, como se diz, se separar do mundo. É necessário fazer essa circuncisão, era a palavra que eu estava procurando. Para a gente crescer espiritualmente, a gente vai ter que fazer uma circuncisão com as coisas do mundo. Aquilo que a gente fazia de errado, hoje a gente já não faz mais. E isso vai demonstrar o nosso crescimento espiritual. E nós sabemos que é impossível o homem salvar a si mesmo. É muito difícil abandonar práticas erradas sem o auxílio de Deus, sem a sua graça. E às vezes a gente olha, nossa, aquele irmão, aquela irmã toda santa que mantém aquela vida de santidade, a gente não sabe como é difícil e as lutas que esses irmãos travam, porque é buscar a santificação dia após dia, porque sem ela ninguém verá Deus. E só a graça de Deus opera e nos ajuda, opera em nossas vidas e nos ajuda a abandonarmos, abrirmos mão daquilo que não agrada ao Senhor, de renunciarmos. E Pedro, ele vem orientando os irmãos. À medida que os novos crentes eram adicionados à igreja, chegavam à igreja, o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, que conheceu o Senhor Jesus, ele fala, olha, é necessário você abrir mão daquilo que você fazia, porque isso não agrada ao Senhor. E aqueles cristãos tinham entendido qual era o real sentido da salvação, e por isso eles passaram a ser chamados cristãos. Porque se cristão significa pequenos cristos, nós devemos ser praticantes das obras de Cristo, do que Cristo fez. E eu não sou pequeno Cristo roubando, eu não sou representante de Cristo mentindo, falando palavrão, ouvindo coisas erradas, não. Então a gente precisa abrir mão para crescer espiritualmente. E no versículo 2, Pedro também vai mencionar, o apóstolo Pedro vai mencionar que devemos desejar como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual. E que leite espiritual é esse? É a palavra de Deus. Irmãos, pensem no neném recém-nascido lá, ó. A criança, ela só mama e dorme. Faz as necessidadezinhas dela na fralda, mama e dorme. Só que quando ela tá com fome, ela começa a chorar. E é aquele choro que você não vai aguentando. E Senhor, por que essa criança chora tanto? Porque ela está desejosa, ela precisa daquele leite. E o apóstolo Pedro diz que a gente precisa desejar esse leite tanto quanto uma criança recém-nascida. Olha que coisa linda, é desejarmos a palavra de Deus. Que maravilha é amarmos a palavra de Deus. A Bíblia fala, bem-aventurado é o varão que anda, né? Que não se corrompe no caminho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Coisa maravilhosa são as promessas de Deus para aqueles que amam a sua palavra, que desejam genuinamente, como um leite espiritual, que desejam ardentemente. É assim que devemos ser. E sem a palavra não há crescimento espiritual. Sem leitura da palavra, sem conhecimento da palavra, a gente não cresce, a gente fica parado no mesmo lugar e às vezes a gente pode até retroceder. Porque se a gente não ficar se lembrando das coisas e vendo as coisas, a gente se esquece e começa a andar para trás. E eu acredito que nenhum de nós queremos isso para as nossas vidas. E o leite materno, à vista daqueles que desconhecem, né, que não sabem o que ele representa, que desconhecem suas propriedades, seus valores nutricionais, parece insuficiente, parece ralo para produzir o amadurecimento do bebê, né? Como é que aquilo ali vai fazer o bebê ficar forte e bonito? Mas não. Quem conhece o leite materno sabe que aquilo ali, aquele alimento natural, produz um crescimento saudável, consistente para o recém-nascido. E assim é a palavra de Deus. Para uns parecem tão simples, para uns precisam de tantos outros livros, não que estudar não seja preciso e ler outras coisas, só que a gente tem que colocar em primeiro lugar a palavra de Deus, porque ela é importante sim, e devemos dar devida importância para a palavra do Senhor.
Aleluia. E quando o autor usa o termo genuíno leite espiritual, ele não está querendo dizer qualquer coisa acerca do que Deus quer fazer o cristão crescer. Ali, ele está falando da verdade, do genuíno leite, da verdade. E hoje em dia, nas nossas igrejas, nas nossas não, graças a Deus, a gente ouve a verdade na nossa igreja. Mas em muitas igrejas, que a gente não sabe a procedência, de onde vieram e como surgiram, a palavra de Deus tem sido misturada. Tem muitas doutrinas e ensinamentos que produzem crentes imaturos, ingênuos, despreparados para a obra de Deus. Só o simples, mas o verdadeiro leite espiritual fará o cristão crescer, avançar na vida com Deus e produzirá um homem, uma mulher forte, iluminado e maduro para o amanhã, para aquilo que há de vir. E um outro ponto muito importante desse versículo, que eu destaquei já, é quando ele menciona o crescimento para a salvação. O crescimento através da palavra de Deus, ele provoca maturidade e experiência para a salvação. O cristão maduro sabe para onde ele está indo. O cristão maduro sabe por que ele serve ao Senhor, porque ele sabe que existe uma vida uma vida vindoura que o espera, uma eternidade com o Pai. E ele não abre mão disso por pouca coisa, não. Aliás, ele não abre mão disso. Graças a Deus, temos a salvação. Aleluia. E o termo grego original utilizado para esse crescimento, para a salvação, é sozo. E esse texto é aplicado em várias outras passagens que indica cura, preservação, proteção, libertação. E isso enriquece ainda mais a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. E muitos crentes têm deixado essa palavra de lado. E hoje o Senhor nos chama a atenção para darmos a devida importância para essa palavra. Sabendo do significado da palavra sozo, não sei se pronuncia assim. Então, crescer em Deus significa estar amadurecendo com os benefícios da cura, da nossa verdadeira liberdade em Cristo. Significa crescer no entendimento, no uso dos direitos e dos privilégios que agora o Senhor Jesus nos deu. Quanto maior é o nosso crescimento espiritual, maior deverá ser a nossa compreensão daquilo que somos em Deus e daquilo que Ele já fez por nós através da cruz. Guarda isso no seu coração. O apóstolo Paulo, ele escreve: cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, lá em Efésios 4:5. E ele também diz: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Isso, você deve ser criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. 1 Coríntios 14:20. E aqui eu entro no meu segundo ponto. Rapidamente, o crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico. Não chega um tempo em que a gente para de crescer e dizem até que quando a gente vai ficando ancião, velhinho, a gente vai diminuindo, vai encurvando, vai diminuindo. Não. O crescimento espiritual é comparado a uma árvore. Ele continua a vida inteira. Então, assim como a árvore, vamos fazer um paralelo rapidinho. Assim como a árvore, ela começa com uma semente. Que para o crescimento espiritual é quando a palavra de Deus entra no nosso coração, entra no coração do ímpio e o salva. E a pessoa nasce para uma nova vida. É frágil de início, a árvore requer cuidados. Os primeiros desafios do crente são difíceis. Há muito para aprender. E esses novos crentes precisam de muito apoio. Lembra quando você planta uma árvore que você coloca um ferro, uma madeira, um cabo de vassoura para aquele tronco começar a crescer, se apoiando ali e ir crescendo até ele ficar mais volumoso? É assim o crescimento espiritual. No início, o novo crente ele é frágil. Mas depois, assim como a árvore ganha raízes, o cristão também.
E com o tempo, ele vai conhecendo mais a Bíblia, ele vai firmando mais o seu relacionamento com Jesus, ele vai ganhando raízes. Mas a árvore, ela também enfrenta tempestades. E mesmo os cristãos, quando já estão num nível mais maduro, eles vão enfrentar grandes dificuldades. Dificuldades que podem desafiar a nossa fé. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, aleluia, ele nos ajuda a superar todas essas dificuldades. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia! Essa é a nossa esperança. O Senhor já venceu o mundo. O teu Deus, o Deus que você serve, ele já venceu. E por isso somos mais que vencedores. E ao passar por essas tempestades, a árvore fica mais forte. E assim somos nós. Quando vamos adquirindo conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, da Bíblia, é acrescentada a experiência na nossa vida. Isso nos dá mais força. Isso nos dá mais esperança. Isso nos deixa mais forte. Nos dá mais confiança. E depois que a árvore está com seus troncos, está toda formadinha, ela dá frutos. Os resultados do crescimento espiritual são visíveis na vida do crente. O cristão maduro dá frutos. Ele frutifica. E para finalizar, eu trago no nosso terceiro ponto. Por que é necessário crescer? Porque às vezes a gente pode pensar, ué, o gordinho tá falando sobre crescer, mas quem disse que eu quero crescer? Então agora eu vou tentar te convencer que é necessário crescermos, é necessário desejarmos o crescimento espiritual. E a resposta é simples. Ela se encontra lá no texto que está em Efésios 4, do versículo 11 ao 16. Vamos ler. E diz assim: ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Olha o que diz o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento de todos os santos. Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos. Ele não fala que é uns e outros, não, são a igreja toda. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todos são importantes nesse momento. Na obra de Deus, todos são importantes. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e ouve de novo, ou leia com calma na sua Bíblia. Olha que profundidade. Por que desejamos crescer? Primeiro, porque no versículo 11, o Senhor Jesus ele nos revela que cada pessoa tem um chamado específico. E que todos os que nasceram de novo possuem um chamado. O versículo 12 vai explicar por que o Senhor distribuiu dons espirituais a cada cristão. Primeiro, para o aperfeiçoamento, o amadurecimento do cristão. Segundo, para a obra do ministério referente ao chamado do Senhor para cada um. E terceiro, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, de todos os cristãos. Meu irmão, você é muito importante na obra do Senhor.
E às vezes você fala, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada. Sabe sim. Cristo, ele conta contigo sim. Ele te escolheu, a Bíblia fala, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Olha que maravilha, que privilégio é saber que fomos escolhidos por Deus. Aleluia! O versículo 13 fala sobre o desejo do Senhor, de que nós cresçamos, porque Ele deseja nos aperfeiçoar dia a dia, até que todos cheguemos a uma só fé. E para que o nosso caráter seja perfeito como o caráter de Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra, ele viveu em carne e osso. Ele esteve sujeito às mesmas tentações que nós. E ele cumpriu completamente a vontade do nosso Pai. E é esse caráter que Deus deseja que nós tenhamos. Aleluia. No versículo 14, o Senhor, ele vai nos ensinar sobre a finalidade de alcançarmos esse caráter perfeito. A finalidade é o nosso amadurecimento, para que nós não sejamos enganados pelos falsos mestres, pelos lobos que se disfarçam das ovelhas no meio da igreja, pelos mentirosos. No versículo 15 e 16, o Senhor nos ensina que devemos crescer em Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja, a noiva, a sua noiva. Porque quando um cristão cresce no Senhor, ele e todos os irmãos crescem também. E é muito importante entendermos que todas as partes do corpo têm a mesma importância, do dedo mindinho do pé até o cérebro, o fio de cabelo. Porque muitas pessoas acham, né, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque o ministério é mais importante, um ministério é mais importante do que o outro. Não. Todos são fundamentais, todos são importantes para a obra do Senhor. Fica com essa palavra, que o Espírito Santo ministre ao seu coração aquilo que eu não consegui falar, e que possamos desejar, dia após dia, crescermos espiritualmente, na graça, no conhecimento de Deus. Assim como o profeta Oséias fala, cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que o Senhor, ele te fortaleça, e que ele renove suas forças, e que ele segure a sua mão nessa caminhada cristã. Que você não desista, que você chegue até o fim e conquiste a coroa da vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa. Muito obrigado por estar aqui comigo, assistindo essa aula. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Um beijo, fiquem na paz, em nome de Jesus.